Olá, Cuiabá, olá, Mato Grosso, são 10 horas e 30 minutos e nós estamos aqui começando mais um podcast aqui pelo site Voz MT, o nosso programa Provocação. Hoje, sexta-feira, sextou, né? E é 29 de setembro de 2023. Estou aqui ao lado do meu companheiro Carlos Raechida. Bom dia, Carlos. Bom dia, Neto. Bom dia, professor João. Mais uma sexta-feira, né? Estamos prontos aí com a língua afiada hoje para a gente beber um pouco do conhecimento do nosso convidado. E hoje o nosso convidado é o professor, o cientista político João Edson, que vai estar conosco aqui, batendo um papo sobre a política de Mato Grosso, que é muito importante. Nós estamos chegando aí no próximo ano com uma eleição de prefeito, principalmente aqui em Cuiabá, numa disputa muito grande, com muitos candidatos aí de grupo muito forte. Então nós vamos aqui bater um papo com o professor João Edson. Professor, muito obrigado pela presença aqui no programa Provocação, e nós estamos começando aqui esse podcast, querendo aqui, como disse o Carlos, beber um pouco desse conhecimento vasto que o senhor tem da política aqui de Mato Grosso. Muito bom dia, muito obrigado mesmo pela presença. Bom dia, Neto, bom dia, Carlos, bom dia aos ouvintes de vocês. Espero não decepcioná-los, que a gente possa fazer uma conversa aqui boa, tranquila, que seja sempre educativa. Eu estou na comunicação, mas eu falo, não sou da comunicação. O que me levou até lá foi o professor. Então, eu nunca posso deixar essa ideia, né, de que o conhecimento através do estudo, da ciência, de dados, né, ainda mais nesse momento tão fantasioso do Brasil, a gente tentar trazer o máximo possível para a realidade, para aquilo que realmente é verdadeiro e é real. Porque não dá para crescer sobre a fantasia. A gente tem que crescer sobre coisas realmente concretas. Isso aí. Carlos, nós estamos falando aqui agora, vamos começar agora falando, professor, a respeito aqui dessa eleição de prefeito de Cuiabá. Parece que está um pouco embolado ainda essa disputa. Nós temos aí, por um lado, por exemplo, dois candidatos fortes que participam do mesmo partido, e lá dentro há uma briga interna lá entre o deputado Botelho e também o deputado Fábio Garcia. Nós vimos do outro lado também, pelo lado do PT, uma briga acirrada dentro do partido entre Lúdio Cabral e a professora Rosa Neide. Aí entra o problema da federação, entra também o MDB, o prefeito Manuel Pinheiro. Como que o senhor vê hoje essa briga, essa disputa tão grande aqui em Cuiabá, essa eleição que se aproxima no ano que vem? Quando a gente olha para Cuiabá, assim como os 141 municípios, nós temos regiões semelhantes, mas não temos dois municípios iguais. É muito importante, Carlos, a gente entender o histórico das eleições em Cuiabá. O histórico das eleições em Cuiabá mostra que o candidato do governador tem uma dificuldade enorme de ser eleito, esteja o governador bem ou mal. O último que foi eleito com apoio de governador foi Roberto França, e já faz muito tempo. De lá para cá, ou antes dele, não tinha. Não cortando o que o senhor está dizendo, o próprio Roberto teve o apoio do governo agora e perdeu a eleição. Exatamente. Né? Então, assim, foi o último que teve apoio do governador e foi eleito. De lá para cá, não teve mais. Né? Lembrando que contra candidatos fortes do governo. O Sérgio Ricardo, por exemplo, o Blairo estava lá em cima. Quando ele, durante as obras da Copa, o Sival voando, né? E não conseguiu emplacar o Lúdio. Né? O Blairo também, com aprovação de 90%, não conseguiu emplacar o Carlos Alexandre. Alexandre César. Alexandre César. Carlos Alexandre era o cantor. Já morreu, César, por sinal de né? conta. E assim, Pedro Táxi não conseguiu emplacar o Wilson Santos, que tinha ganhado lá atrás. Sim. Então, não é fácil o governo emplacar um candidato. Descer a goela abaixo, Isso. Né? Por outro lado, é muito fácil um prefeito, independente da situação que ele está, ele conseguir levar para o segundo turno seu candidato. Isso não pode ser menosprezado. A máquina da prefeitura ela é muito forte. Seja na mão de quem tiver, em qualquer situação que estiver, a máquina da prefeitura é muito forte. Veja bem, estamos falando de segundo turno. Cuiabá dificilmente uma eleição se decide no primeiro turno. Quantos % de voto eu preciso para estar no segundo turno? O eleitorado de Cuiabá, a forma como se divide, não permite 3 candidatos acima de 20%. Tem que ter clareza disso. Então, acima de 20%, vai ter, no máximo, 2 candidatos.
Se você partir do princípio que o Abílio possa disputar uma eleição e ele tem uma legião ali de 17%, 18% fixo, e ele pode agregar mais 2%, 3%, ele entraria no segundo turno. Se você fizer essa mesma relação em relação à prefeitura, que ela coloca pelo menos 20% dos votos no seu candidato, esses dois estariam no segundo turno. Esse é o desenho que você tem hoje. Não adianta fazer pesquisa. Isso é técnico, não tem como sair fora. Porque assim, você decide votar com emoção, mas uma eleição se ganha com números. Não adianta criar fantasia, tá? Isso aí é para quem está nos partidos políticos, né, que tem que criar esse movimento para gerar emoção. No meu caso, não. No meu caso é frio. Né? Todos têm chance. Depende como eles vão chegar no final. Né? Porque é o seguinte, se o Abílio sai da jogada, nossa, abre um campo enorme. Se o Manuel Pinheiro tira o pé e diz o seguinte, eu não vou entrar na campanha, abre um campo enorme. Então eu tenho que ter essa diferença. Eu tenho que entender essas relações. Vamos lembrar, a primeira eleição, a segunda eleição do Manuel não, foi atípica, mas a primeira eleição do Manuel tinha, inicialmente, o era para estar no palanque do Wilson, né, o governador da época, Pedro Táxi, e o Mauro Mendes, prefeito. O governador foi para cima, Mauro Mendes tirou o pé. Né? Mas quem era para estar no segundo turno, vocês lembram? Estourado, até o último dia. Foi o candidato, que era bem ou mal, era da prefeitura. Solitário também, né? Foi da prefeitura e foi o Emanuel. E por que não foi o procurador Mauro, apesar de estar naquele crescimento? Porque na hora de valer, o jogo... É quem juntar mais, É né? quem tem café no bule. Mas eu já vou até dar uma provocada aqui, professor, nessa explicação que você colocou. O senhor acredita, então, que a eleição de municipal é mais forte essa questão de grupos de poderes, né? Sem e aí dúvida. o executivo municipal, o executivo estadual, o poder legislativo, ou o senhor acredita que ele vai ficar na polarização ideológica? Não vai. A polarização ideológica, ela se dá quando há distanciamento. Então, polarização ideológica é para eleger senador, eleger presidente da República. Nem governador... A majoritária, né? Nem governador entra muito. Eu posso dar um exemplo clássico. Rio Grande do Sul, um dos estados mais bolsonaristas que nós temos. Né? No Rio Grande do Sul. Tanto se você pegar os prefeitos que foram eleitos, deputados, tá, é Bolsonaro. Na hora de decidir para governador, falou, não, o Lorenzão não é bom para administrar, não. Eu concordo com o que ele fala, beleza, tá, mas eu prefiro continuar com o Eduardo Leite. Ali é um exemplo clássico. Sim. E quando você traz para dentro de casa, aliás, quando você traz para dentro de casa, até a sigla partidária desaparece. Porque está disputando o Neto e o Carlos. Eu sei quem é vocês. Então eu falo assim, pô, o partido que o Neto tá é 10, tá? Mas eu não vou votar no Neto. Eu falo, ô Carlos, ficar nesse partido, cara, ou votar no seu, eu não queria votar nesse partido, mas eu vou votar em você. Por isso, quando a gente pega a ficha corrida das pessoas, você leva susto. Né? Quem foi o presidente da República que o Bolsonaro mais votou até hoje? Enquanto ele não era candidato. Foi no Lula. Tá? Esse é um exemplo clássico. Por quê? Porque ele estava próximo, ele era deputado federal, ele estava olhando ali, né, aonde eu vou ter mais vantagem. A eleição municipal está ligada a isso. Por isso que não é ser mau governador ou ruim governador, é que o governo, por ossos do ofício, ele está mais distante do cidadão do que o prefeito. Enquanto o governo tem cuidado de 141 municípios em Mato Grosso, o prefeito tem cuidado de um só. Então a máquina administrativa ela é muito próxima do cidadão. Vamos pegar Emanuel, 8 anos. Será que o Manuel não fez uma colaboração direta para 20% do cidadão municipal? Certeza. Então, assim, existe uma lógica matemática. Existe uma lógica matemática nisso. Né? Então, veja o seguinte, se o Manuel pegar um candidato, botar a mão nas costas, não significa que ele vai ser eleito, mas significa que ele leva para o segundo turno. E até outra comparação que nós podemos fazer aqui, professor. O Emanuel ele vinha com o desgaste da questão do paletó na primeira eleição. Sim. E agora com essas questões da saúde. O senhor acredita que esse cenário, ao meu ver, ele é mais ameno do que o paletó? Então a gente não pode menosprezar mesmo a força, ainda mais com a máquina da prefeitura, né? O senhor acredita, fazendo esse comparativo de cenário, ele está mais desgastado hoje ou estava na eleição anterior?
Eu vejo o seguinte, o impacto da eleição anterior é mais forte. Por quê? Porque o Bolsonaro era presidente do Brasil e o Abílio representava ele. Nesse momento, o Abílio tem uma representatividade cujo presidente não está lá. Além do mais, ele faz os negócios lá em Brasília que termina diminuindo. Ou seja, isso tira a força do denuncismo. Porque ele era o cara que concentrava nele a denúncia. Então, o Abílio, ele favorece o Emanuel. Ele termina favorecendo a força do Emanuel, né? E aí tem um detalhe interessante sobre a saúde, Carlos. Os desgastes da saúde do Emanuel impactam muito mais fora do município de Cuiabá do que dentro do município de Cuiabá. Porque quando você fala de impacto da saúde em Cuiabá, afeta os outros municípios, porque lá não chega a notícia do asfalto, do buraco que ele tapou, não chega a notícia nada disso. Só chega a notícia... Então, se você conversar com um cara do interior e falar assim, gente, mas o prefeito, sei lá, a sensação que a cidade está abandonada, tudo quanto é jeito. Mas se você conversa aqui, você vai verificar em Cuiabá, por exemplo, as elites pensantes de Cuiabá, todas elas têm plano de saúde. Elas não estão sofrendo impacto da saúde municipal. Quem está sofrendo impacto? É o cara mais simples aqui de Cuiabá, da periferia de Cuiabá. Aonde a prefeitura mais atua? Justamente aí. Então o cara não tem lá no posto de saúde o remédio para tomar, mas de repente foi o Manuel que colocou asfalto na frente da casa dele. Tá? Colocou iluminação, fez uma série de coisas. Então, entende? Existe um amenizar nessa relação de impacto. Agora, dá para dizer o seguinte, ele tem força suficiente para fazer o prefeito? Não, estou discutindo o seguinte, para colocar o candidato dele no segundo turno. É essa a questão. E num eventual segundo turno, o apoio dele acaba só pesando, né? Pesa. Muitos acreditam até, Neto, que atrapalha, né? Até falando sobre nomes, até o Botelho, alguns criticam até o Botelho, igual o professor colocou, tirando o candidato do prefeito, muitos acreditam que esse apoio do prefeito viria para o Botelho, e alguns dizem que esse apoio é negativo, e eu acredito exatamente no que o professor falou, que a força da máquina do poder constituído tem uma influência muito forte, sim, que não pode ser desconsiderada. E eu vou mais além também, eu não estou aqui para defender o prefeito Manuel Pinheiro, mas eu acho que o prefeito Manuel Pinheiro não está sabendo lidar com a comunicação, porque, na verdade, hoje se fala muito na questão da saúde do Cuiabá, criminalizando aí o prefeito, mas o prefeito, aquilo que o professor falou, tem muitas obras em volta, não só a saúde. Que são 8 anos. 8 anos. Não tem como ficar 8 anos sem fazer nada. Sim, você vê, por exemplo, acabou de inaugurar aí a Feira do Porto, uma coisa que estava ali no ostracismo há muito tempo, parada, aquela coisa bagunçada, o Rodoanel e tantas outras. Agora que você pega aqui a 8 de abril aqui, está asfaltando novamente ali. Quer dizer, há muito trabalho. Acho que está faltando do prefeito essa comunicação com tem uma coisa, Neto, o eleitor, com a população. Tem uma coisa, Neto, não é só em Mato Grosso. A capital, ela é muito ingrata com o governador. Não é só em Mato Grosso. Porque você enxerga o governador diferente. Sinop não vê o governador, mas Cuiabá vê o governador. Só que o governador tem que atender Sinop, toda a região, todo o estado. Então, o cara olha para o governador, né, da seguinte forma. Está acontecendo uma obra, paga com dinheiro do estado. Aparece o nome do governador e do prefeito. O governo federal, aparece o nome do governo federal, do governador e do prefeito. Obra do prefeito, aparece o nome do prefeito e do presidente da Câmara. Então, veja o seguinte, o prefeito ele se aproveita de todas as outras obras e a sua. Então, no final, a sensação social que o prefeito fez, inclusive, as obras que não gastou nenhum centavo em relação a isso. Então, a gente tem que ter essa dimensão da relação da importância. Um excelente governador nunca vai ser bem avaliado pelo município sede, porque o governador está aqui e o cara daqui queria que todos os recursos do estado fossem colocados aqui. Então é muito injusto com o governador, seja ele de Mato Grosso, seja de qualquer estado brasileiro. Menos Distrito Federal, né? Distrito Federal é diferente porque lá não tem prefeito. Carlos, quem está assistindo o nosso programa também, o seu amigo lá do House Beef? Rapaz, ontem tivemos lá, né, Neto? Mandar um abraço aqui e com certeza ele está assistindo. Então, mandar um abraço aí para o Aldo, do House Beef aí, o excelente almoço que fizemos ontem. E acabando em tempo aqui, se brincar, nós vamos levar o professor para almoçar aí, viu, Aldo?
Prepara aí aquela costelinha de colher que hoje nós vamos nela, hein? Agora voltando, nós temos que aproveitar bastante o professor aqui. Eu queria até trazer uma notícia assim, que muita gente acho que não está sabendo. Eu fiquei sabendo ontem. Há essa discussão do Botelho para a candidatura de prefeito de Cuiabá, e se fala muito, mas será que Botelho não está querendo fazer esse meio de campo, lançando a candidatura a prefeito para ir para o tribunal? Ainda tem essa discussão se ele vai para o tribunal, se ele vai para uma disputa a prefeito, mas ontem eu acho que isso do Botelho ir para o Tribunal de Contas caiu a água abaixo, porque eu vi uma entrevista do Sérgio Ricardo falando que pelos 4 anos não tem vaga no Tribunal de Contas. O próprio Sérgio Ricardo, conselheiro do tribunal, falando que não tem vaga. Então, se isso realmente procede, eu acredito que o conselheiro está certo, Botelho não vai para o Tribunal de Contas. O senhor tem alguma informação sobre isso aí, professor? Eu vi alguma coisa assim. Mas independente disso, né, quer dizer assim, eu conheço bem o Botelho. O Botelho é um cara incapaz de mentir. Ele é muito transparente. O dia que ele disse que ele quer realmente ser candidato a prefeito, não tenha dúvida disso. Ele é muito transparente. O Botelho, ele não fica nesse... Ele nunca ficou em cima do muro. Ele é um cara que ele fica ali, resolve as coisas, muito conciliador, e por ser conciliador, muitas vezes as pessoas pensam que ele não tem decisão. Não, ele já tomou decisão quando ele falou que é candidato e começou a colocar o carro na rua, eu acho que é até bobagem a gente pensar que ele deseja outra coisa. Lógico, se ele perder a prefeitura, não deixar ele ser candidato, tá? Ele vai ter o direito de pleitear outras vagas, outras coisas que ele quer na vida, né? De repente é ser candidato de novo a deputado estadual, federal, o que ele quiser ser. Mas o Botelho não é aquele cara que fala uma coisa para ganhar outra. Ele sempre, e eu acompanho ele aí desde que ele entrou na política, né? Ele é um cara muito correto nesse sentido de falar uma coisa e ter uma sequência naquilo. As pessoas gostando ou não. Ele assumiu cada pepino aí que difícil, né? Só olhar que ele pegou parte do governo Pedro Táxi e a parte mais dura do governo do Mauro, ele pegou na presidência. Foi a segunda metade do governo Pedro Táxi e a primeira parte do primeiro governo. E ele segurou no peito. Então ele não é um cara de... Eu vou falar um negócio aqui, fazer um joguinho político ali na frente. Agora o governador comprou uma briga pesada, né? Porque o presidente da Assembleia, ele impôs lá o Fábio Garcia, é uma briga pesada com o Botelho, né? Ali é uma coisa assim, partidariamente complexa, né? E nós estamos falando de uma eleição municipal. Se fosse para disputar governo, tá, se justificaria. Aí eu tô achando assim, uma briga... Ou o governador vai ter que ceder ou vai ter que encarar. Não vai ser fácil para o governador também. Alguém vai sair machucado nessa história. Vai ser machucado. O que eu vejo no cenário até, professor, e vejo, sou mais novo que vocês dois aí um pouco, mas eu busco na história recente aí e não vejo. Eu vejo até que essa eleição municipal nossa ela tem um caráter peculiar, que eu vejo que muitos agentes políticos vão ficar no muro, principalmente no primeiro turno, porque o que acontece? Botelho presidente da casa com uma aceitação enorme com os deputados, que inclusive muitos deles ali são presidentes de siglas. E aí um candidato defendido a ferro e fogo pelo chefe do executivo, o governador. E aí o prefeito da municipal também aqui com uma base de influência forte para todo o estado, colocando o candidato. Então eu vejo hoje que há uma certa até situação de omissão dos agentes políticos nossos aqui do estado, principalmente da capital. Porque ninguém quer ficar antes do tempo ali se entrando em briga, se expondo já. Então, eu vejo até que ponto essa questão de omissão ficaria nessa eleição de Cuiabá. Será que nós podemos acontecer de até o final do pleito ficar o pessoal sem envolver nessa questão municipal? Já se fala até do Paulo Araújo querer ser candidato a prefeito, né? Para poder não estar entrando nessa briga. Isso é engraçado, né? Aqui não tem ninguém virgem na política, né? Porque a gente já conhece o Arthur. Sabe o que vai acontecer? Na saída da eleição ali, vai ser assim meio fofocão, né? E aí todo mundo vai chegar com a faca no pescoço e querer saber, Carlos, para que lado você vai? Neto, para que lado você vai? João, para que lado você vai? Vai ser ali, né? Mas à medida que a campanha for e começar a sair, sabe quando começa a sair aquelas pesquisas já mais definidas, clara? Você sabe o que vai acontecer? Sabe aquelas reuniões da madrugada naquelas casas meio escondidas? Vai ser de monte. Então eu vou enxergar o Neto no palanque, mas ele já está acertado lá, tá? Porque assim, só vou terminar esse primeiro turno aqui, porque no segundo turno a gente fecha. Por quê? Porque quem está na política vai começar a pensar no mandato dele. Como que eu vou costurar a minha eleição dali 2 anos? Então eu concordo com você que nesse primeiro momento vai ficar assim,
eu vou pro palanque do fulano de tal, mas eu fico olhando, a câmera tá ali, deixa eu ficar aqui para ele ficar fora da câmera. Né? Vai ser a eleição do ângulo morto, então. Nós corremos o risco de ter, você sabe aqueles palanque? Porque assim, quando o cara tá bonito na foto, né? Entenda que é bonito na foto, que vai ser eleito, que o cara quer ficar ali até para ter um cargo, né? Ele tem dificuldade de falar, que ele fica assim com o microfone, sabe? Fica encolhido ali. Mas vai ter aquele que o assessor vai dizer assim, pegar os mais simples, lá, vai, encosta perto dele, mostrar que tem bastante gente. Porque o pessoal que tem poder fica lá no canto da carroceria, sabe? Fala carroceria porque falei dos palanques de carro. Sim. Né? A gente já assistiu isso, eu tô na política desde 82, então assim, já assisti isso de monte, né? Que parece que o cara, quando passa a mão no microfone, fala assim, aquilo ali é leproso. Porque eu não quero encostar perto dele, porque eu não quero aparecer na foto para depois um dia não jogar. Então, assim, faz parte da política isso. Acho que para a gente terminar um pouco a fala sobre a Prefeitura de Cuiabá, nós estamos falando sobre a eleição de prefeito que vem, nós temos aí a questão também do PT aqui em Cuiabá. O Lúdio, acho que está fazendo querendo ser candidato, na minha opinião, mas um lado meio errado, meio torto, porque já está dispensando o apoio, né? Se está dispensando o apoio, quem quer ser prefeito do Cuiabá não tem que dispensar apoio. Você tem que agregar, aquilo que a gente sempre fala. Agora, você já está dispensando apoio de um aliado, porque a federação apoiou o PT aqui em Cuiabá. E Lúdio já está dispensando. Então, aquilo que a gente acabou de falar, quando se trata em grupo, cai pitu fora do bando é comida. Então, não tem como você querer ser prefeito já dispensando a federação. Eu não quero apoio de fulano, de Beltrano. Eu acho que ele vai acabar ficando isolado nessa questão aí da eleição. Olha, eu não foco nem no Lúdio, eu foco no PT. O PT ele nasceu um porco-espinho. Ele é, na sua origem, um porco-espinho. Ele tem dificuldade nacional, tem dificuldade nos estados. Porque veja o seguinte, ali é uma federação. E o personagem mais importante da federação é o vice-prefeito. Não é nem a questão do nome, é o cargo de vice-prefeito. É o personagem mais importante da federação. Não é, estou falando isso por causa do José Roberto Stopper. Que fosse em São Paulo, que fosse no Rio de Janeiro, qualquer local. O vice-prefeito, ele tem força maior que um deputado estadual. Tá? Por quê? A não ser que ele derreteu durante o mandato. Não é o caso do Stopper. Não é o caso do Stopper. É o contrário, ele está nas bases aí, está bem. Né? Então, a federação ela teria que trazer para dentro da federação esse debate e verificar o seguinte, escuta, Stopper, existe espaço para mim, existe espaço para essa discussão, como que a gente vai fazer isso? Né? Mas o problema do PT, que é um problema de identidade partidária, né? Ele morre na Antártida, ele morre no Polo Norte, porque ele não consegue encostar no outro que ele machuca. Mesmo a questão da presidente da República, a gente vê isso. O Lula conseguiu agregar um punhado de partido. O Lula. O PT não consegue. Está lá agora a briga de reforma ministerial. O Lula tentando cortar os espinhos em volta e o pessoal, se depender do PT, derruba todo mundo. Isso torna ingovernável. O PT tem um problema de identidade. É um partido político essencialmente egoísta. As pessoas entram ali e não querem se misturar. Em política não existe um país uno. Né? Existe um diferencial no PT chamado Lula. Não estou aqui, não estou falando do governo Lula, estou dizendo dele enquanto pessoa que consegue negociar. Tá? Fala até que ele é um encantador de serpentes, né? Então ele consegue conversar com os outros partidos, mas o PT, enquanto PT, não consegue conversar. A Gleisi Hoffmann tem uma dificuldade enorme, é só ela? Não, os outros presidentes anteriores também tinham. E essa identidade, ela está aqui no município, está nos outros municípios, está no Brasil todo. E eles não, todas as pancadas que levou, eles não conseguiram superar essa questão que chega a ser, como que eu vou falar? É prepotente. Há uma prepotência, né? E agora, não, o presidente é nosso, então não decide. Não é assim que faz essas coisas. E ele sempre dorme com o inimigo, né? Não, Lembrar do Temer aí e tá com o Alckmin ali do lado também, né? Então, chega até a ser perigoso. Exatamente. Essa questão deles. A vantagem do Lula é que ele faz aquele trabalho de, se ajudou a ganhar, ajuda a administrar, né? O contrário do que aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu com o Pedro Táxi aqui em Mato Grosso, né? Os companheiros não ajudaram. O próprio governo, Mauro Mendes, ele não é muito de ajudar a governar. Ele governa ali com o grupo dele e está dando certo. O único, eu acho que até hoje, que está dando certo me ajuda a ganhar, mas se não vai ajudar a governar. Está dando certo por uma questão, né, Neto? Está sendo um governo 100% eficiente. Sim. Do ponto de vista fiscal, de construção. Se não fosse, porque eu já vi essa questão, que é muito perigoso, acho que o Mauro corre esse risco.
A administração do Mauro, se você for olhar do ponto de vista fiscal, é impecável. Impecável. Tá? Tem algum problema com o funcionário público, alguma coisa nessa parte mais humana do governo, mas na parte técnica do governo, nunca se fez um governo tão bem feito como o do Mauro está sendo feito agora. É frio e calculista, né? Isso. Agora, a gente fica olhando, e eu converso com muita gente, né? O cara tá do lado do Mauro não é por amor, é por eficiência. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa história. Até porque não tem outro, né? Vamos lembrar que Dante de Oliveira perdeu o Senado Sim. em Mato Grosso. Mato Grosso. Tá? Quando as pessoas... Todo mundo enxergava eficiência. Existe o Mato Grosso antes do Dante ou depois do Dante. Mas a ausência de amor... E essa eficiência do governo do Mauro Mendes está levando os amigos dele tudo no poder, né? Já tem um senador lá, que é o Mauro Carvalho, um grande aliado do governador, o Beto Dozaun é deputado estadual, ele está aí... Fábio Garcia é deputado federal, Gilberto, ele está tentando ali tirar alguém para colocar o Gilberto, quer dizer... A pergunta que eu faço, a hora que a caneta cair da mão, ela continua essa eficiência? Não. Precisa ser pesado. Tem que pesar esses valores. Mas os grupos políticos de Mato Grosso parece que não estão muito animados para querer enfrentar o governo do estado. Aí. Tem um termômetro em Mato Grosso que eu sempre fico olhando para ele, que é um termômetro muito inteligente. Chama-se Jaime Campos. Eu acho que pesa na balança na próxima eleição. Quando eu falo termômetro, eu fico olhando o que o Jaime fala. O Jaime é o cara que não dá tiro errado. Nessa outra ele passou um pouco apertado aí. Foi o maior susto que levou na vida, né? Então, assim, quando eu fico olhando o Jaime mordendo, né? E assoprando, mordendo e assoprando, eu falo, alguma coisa ali não está funcionando. Mas eu vejo até, a gente está falando de governo, mas a gente volta um pouco para o municipal. Eu vejo até essa insistência do governador em eleger o Fábio Garcia, eu acho muito pensando já no projeto dele de 2026. Sem dúvida. E não é ilegítimo. Sim. Tá? E assim, o Fábio é um grande cara. Eu conheço ele pessoalmente, tá? É um grande cara e não seria um mau prefeito para Cuiabá de forma nenhuma. Né? E é um dos grandes nomes e pode chegar, tá? E se chegar, Cuiabá está assim, em boas mãos. O problema que eu vejo é a forma como está se configurada a eleição em Mato Grosso. Eu tenho aqui, eu não posso arrancar desse peso. Tem gente que fala, olha, o Abílio não vai crescer por causa disso, tá? Meu, o que você precisa para estar no segundo turno? É matemático, você precisa de 20%. É possível reduzir o eleitorado do Abílio para 10%? Para 15%? É possível reduzir? Não sei, eu tenho dificuldade. Porque é um eleitorado que ele não está preocupado com o que vai acontecer. É um eleitorado que ele quer alguém que xingue por ele. Você já pensou Abílio como prefeito de Cuiabá e negociando com o sindicato? O sindicato dos médicos, por exemplo? Será que tem um diálogo com o pessoal? Você sabe o que eu enxergo? Eu enxergo o Wilson no Rio de Janeiro. Entra no mandato e não dá sequência. Porque quem derruba é a Câmara. Como que ele vai lidar com a Câmara de Vereadores? Ele já teve uma cassação, né? Exato. Quem derruba é a Câmara. Mas é igual o professor falou, né? Hoje o cenário, eu mesmo não menosprezo nenhum desses players aí hoje, porque o cenário ainda é muito cedo para definir, até porque eu acredito que essa definição, como o professor falou no início, esse jogo agora aí, né, das disputas dos grupos, eu acho que a eleição ela vai começar antes e terminar antes. Eu acho que quem souber jogar aqui agora no bastidor, ele sai na frente durante o período eleitoral. E fazendo um trocadilho, tem muita ponte para passar debaixo dessa água. Tá? Porque é o seguinte, se o Abílio não sai candidato, você muda a configuração. Se o Manuel Pinheiro fala assim, não vou participar da eleição. Eu acredito até que se o Abílio não for candidato por motivo com essa briga que ele está lá em Brasília, lá, é capaz que o PL venha aqui e pede para o Eliseu ser o candidato do PL, porque o PL hoje é um grande partido, e o deputado aqui da Baixada Cuiabana, de Cuiabá, é o deputado Eliseu. E o PL precisa ter um candidato aqui. Precisa ter um candidato aqui. Então, assim, olha o conjunto de possibilidades. Nós estamos trabalhando com um cenário. Mas o cenário pode não existir em março do ano que vem. Sim. Tá? Ou junho, ou julho do ano que vem. Lembrando, nós estamos até julho, né? Para mudar as coisas. Eu falo março, porque normalmente em março você já... as filiações, né? Mas, professor, nós estamos falando do Abílio aí, eu lembrei dos nossos deputados federais. Parece que essa safra lá, não são todos, mas uma grande parte ainda não
estão dizendo para que vieram, né? Estão achando falta dos nossos deputados federais aqui, trazer recursos, fazer alguma coisa lá para o Mato Grosso. Tem uma questão que eu sempre observei, quem foi meu aluno de ciência política, sempre pedi para assista o horário eleitoral gratuito e ler a proposta para saber se aquilo que o cara está falando faz parte das prerrogativas dele. Os nossos deputados, e aqui não vou nomear, né, por uma questão de respeito ao nome, porque até a ignorância deve ser respeitada, né, numa democracia. Ignorância tem dono, né? Tem dono, é proprietário, tem assinado em cartório. Tá, né? Os que foram eleitos, estou generalizando, tem gente que não, mas os que foram eleitos, eles foram eleitos com plataformas que não faz parte da alçada deles. Se eu tenho uma proposta que não faz parte da minha alçada enquanto deputado federal, quando eu cheguei deputado federal, eu vou fazer o quê? Eu fico na onda. Se a onda bate, eu vou. E aí as pessoas se apegam nas chamadas pautas de costumes. Pauta de costume não leva arroz e feijão para casa. Pauta de costume não leva asfalto. Pauta de costume não cuida da educação. Pauta de costume não cura pessoas. Pauta de costume é uma grande bobagem, porque o costume que determina é o pai e a mãe, independente da existência do Estado. Então é um negócio muito bobo. A pauta de costume está ligada na sua educação. Serve para ganhar votos? Serve. Tá? Mas não traz nada. Mas não traz nada. Né? Eu até estava olhando aí, muito recente aqui, essa história do banheiro, né? Gente, eu ouço cada coisa que é um negócio de louco. Né? As pessoas não sabem o que é banheiro unissex. Banheiro unissex é aquilo que você tem na sua casa. Que entra a esposa, entra o filho, entra todo mundo. Um por vez ali, Um né? por vez. Sim. A proposta de 2015, por exemplo, é que, vou falar aqui das escolas. As escolas têm um banheiro coletivo, que eu acho horrível aquilo, né? E vai ser um banheiro único para cada um. Um banheiro coletivo para meninos, um para meninas. E a proposta é construir um banheiro que entra uma pessoa por vez, para quem não sentir a vontade de entrar no banheiro feminino ou masculino. Botar na cabeça das pessoas, e as pessoas, tem gente convencida disso, briga com você. Que seria o banheiro da sala de uma casa normal. Que seria um banheiro. Não, tem pessoas convencidas que seria um banheiro onde teria um vaso masculino. Nem nos primitivos. Quem que é louco de criar um banheiro onde tem um... Vai entrar o menino e a menina aqui, vai sentar do lado. E aí, como é que tá? Tudo bem? Vamos contar a história. Então, ali... Ou seja, já seria até constrangedor isso. Aí agora vamos para os crimes em banheiros. Né? Quantos crimes acontecem em banheiros? Se a gente for partir disso, consultório médico e conselheiro religioso está lascado. Porque a cada 6 minutos no Brasil, um conselheiro religioso abusa de uma criança, ou de uma jovem, ou de uma mulher. E eu não vejo nenhum projeto para proibir isso. Os consultórios médicos estão uma loucura. Então significa que todos os médicos... Não. Mas existe uma quantidade de crime muito grande em relação a isso. Agora, relata para mim aqui 5 crimes que aconteceram em banheiros de escola. Não tem. Você entende? Pauta de costume é um negócio para enganar o povo. É a história do pão e circo. Eu crio aqui uma história, né? Costumes que determina é o afeto, a educação, o conjunto de coisas. Não é o Estado. Lógico que as leis do Estado têm que existir para regulamentar alguma coisa para inibir o crime, mas não que vai determinar como as pessoas vão ser. O que aconteceu com os deputados que foram eleitos? Estou contando tudo isso para dizer. Os deputados foram eleitos com essa pauta. Chega lá, o Congresso não está discutindo isso. O que o Congresso está discutindo? Marco regulatório, reforma tributária, né? Investimento, orçamento. É isso que está discutindo. Alguém aqui fez alguma proposta que ia fazer alguma coisa em relação a isso? Ainda não vi. Inclusive, até aproveitando, Neto, falando da atuação da nossa bancada, e eu vejo até, eu atuo, além da parte eleitoral, atuo muito na questão de revisão tributária, essas coisas todas, então a gente está muito antenado na reforma. E eu achei até o cúmulo do absurdo o nosso governador, acertadamente, eu acho que ele tem feito essa defesa sobre a questão fiscal do Estado, porque é ruim para o Estado de Mato Grosso, ele está fazendo papel, mas eu achei o cúmulo do absurdo o nosso governador ter que ir no Senado, ir para a bancada lá, para fazer defesa contra a reforma tributária, e a gente não viu nenhum, não estou falando só dos deputados federais, não. 11. Também os senadores. 11 ao total. 11, os 8 11. mais 3. E aí teve que o governador, o nosso chefe do executivo, juntamente com o secretário de Fazenda dele, fazer defesa nossa sobre a questão fiscal nossa. Então, vejo até, igual o professor falou, eles foram preocupados muito com as pautas ideológicas, com
com outras questões que levaram eles aí preocupados, principalmente com a não influência traz nada para Mato da Grosso, mídia, e nós tivemos que o chefe do executivo tomar a frente de uma discussão que pode afetar muito o nosso estado, que está pujante no desenvolvimento econômico. Exatamente. Não só isso, no marco regulatório está o governador lá de novo. Tá? Na questão da saúde aqui está o governador lá de novo. Ou seja, o executivo está fazendo papel do legislativo, e quando o executivo faz papel do legislativo, significa que há ineficiência no legislativo. Tá? É um legislativo que grita muito. Uma outra coisa que as pessoas precisam separar, nós bagunçamos isso, tá? De uma altura para cá. De uma altura para cá, não foi dos últimos 4 anos, não, já vinha anteriormente. Lá na época do Fernando Henrique Cardoso, o PT fez muito esse papel, só que ele era pequeno, né? E hoje ele sofre na pele esse negócio. Existe uma questão de campanha eleitoral, existe uma questão de mandato. A campanha eleitoral é para enxergar o poder. O mandato é para gestar, seja situação ou oposição. O que se aprendeu lá atrás? A campanha eleitoral não termina e a oposição continua fazendo campanha. A gente adquiriu esse vício. Ele começou pequeno. Vou lembrar aqui do episódio que depois da eleição, depois da primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, 2, 3 meses depois, em Fortaleza, o Lula sobe, o Fernando Henrique Cardoso eleito, o Lula perdeu para ele sobe num palanque e chama o Lula de filha de uma... Tá? Ou seja, já tinha acabado a eleição. O que era aquilo? Uma sequência de campanha. Estou lembrando do primeiro episódio, mas poderia voltar aqui no tempo, né? O que é aquele negócio? Foi uma sementinha que foi crescendo, foi crescendo. Nós chegamos hoje a um ponto, que ela agravou de 2018 para cá, 2019 para cá, agravou de uma forma tão grande. Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, a oposição não gestou. Ela malhou do primeiro dia ao último dia. Com razão ou sem razão, que é o pior. Tá? Foi malhando. Limite, né? Só não malhou mais porque, numa altura, ele abriu as pernas, entregou tudo para o Centrão, e o Centrão acalmou as coisas para chegar ao final. Entrou no governo Lula, o que tinha apanhado lá virou porrete agora. Estão batendo em tudo. Né? O governo Lula sai e faz uma viagem e traz não sei quantos milhões, o cara não olha o dinheiro que veio. Que gastou. Fica no que gastou. Pau. Foi necessária a viagem? Foi. Foi importante, trouxe recursos? Foi. Então é momento de gestar. Quando chegar lá na campanha, falar assim, ó, somou tudo isso, utiliza isso em marketing político, gastou demais. Mas agora, querer que se destrói é lutar contra o país. Nós temos uma falsidade. Esse país não tem patriota. Sim, só o tem interesse patriotada. próprio mesmo. Interesse próprio, só tem patriotada. Mas será que essa questão da atuação da nossa bancada federal tem muito por ser uma bancada mais de direita do que de base governista? Não é questão, Carlos, não é questão de direita ou esquerda, não. A questão é massa cefálica. Não é direita ou esquerda. Porque o fato de o cara ser direita ou esquerda não é problema. Problema nenhum. É um direito de cada um fazer as suas escolhas. Situação e oposição, né? O que tem é ausência de inteligência. Não é questão da posição. Como nós temos muitos assuntos aqui, eu quero entrar um pouquinho em cada área aqui, porque para a gente aproveitar bastante e levar bastante informação ao nosso telespectador, nossos internautas que está aí assistindo a gente. Inclusive, o professor Carlos também, 3 deputados federais podem deixar lá a Câmara Federal. Não porque eles fizeram alguma coisa errada, não porque eles estão sendo processados, mas sim por causa do coeficiente eleitoral. Né? Na última eleição do 2022, aplicou-se o coeficiente de 100%. E é um processo, desde antes de 2022, que deve voltar para 80%. Como esse processo é antes de 2022, ele vai valer para a eleição de 2022. E já tem 3 votos já favoráveis para que seja aplicado ao coeficiente de 80%. Nesse caso, 3 deputados federais deixam lá, se isso for votado, aprovado e conseguir, 3 deputados federais deixam a Câmara Federal e 3 novos deputados suplentes vão assumir lá a cadeira de deputado federal, né? Isso. Esse negócio é interessante. Durante o período da eleição, assim que saiu a eleição, eu fui parado naquele saguão ali na porta da presidência, aquele salão grande da presidência da Assembleia Legislativa, para um grupo de pessoas, não sei se estava junto, mas um grupo de pessoas que queriam entender isso, como que ia ser então nessa eleição. Tinha nem explodido a questão da eleição, né? Eu falei, tecnicamente, ela funciona
assim. Agora, por interesse político lá, me parece que estão mudando a equação. Aí perguntaram, pode mudar a equação? Eu falei, pode, só que vai dar confusão. Vai mudar a equação, vão entrar na justiça, e aí vão querer malhar a justiça. A justiça, ela é obrigatoriamente atuar do ponto de vista técnico. Foi provocado, tem que. Foi provocado. Se ela foi provocada, ela tem que decidir. Porque se ela não decidir, Carlos, você sabe disso, né? Direito, né? Se ela não decidir, vai ter prevaricando. Sim. E a decisão não significa que você pode desagradar um ou desagradar os dois. Não existe decisão jurídica que agrade dois. Nunca encontraram essa equação. Agora que desagrada os dois, já encontraram bastante, né? E assim, ela tem tendência política? Gente, política tem decisão até na educação do pai. O pai não trata, um filho vai lá, faz uma arte, ele dá um tipo de bronca. O outro fez a mesma arte, ele não repete aquela bronca daquele jeito. Ela é diferente, né? E a cabeça das pessoas que julgam, ela passa muito por esse processo. Eles são humanos, eles sentem ódio de um grupo, sentem simpatia para o outro. É igual ao juiz de futebol, não vem me contar a história que um juiz de futebol não torce para time nenhum, né? Lá no altura, o apito trava, tá? Faz parte do jogo essa história. Então, assim, criar uma confusão, e não é possível que eu seja inteligente. Eu acho que eu sou um cara até estudioso, mas inteligente não sou, né? Lá tem gente inteligente o suficiente que, quando fez a confusão, que não pensou o seguinte, não, fazer isso para aproveitar 1 ano, 2 anos de mandato. Porque se for para a justiça vai voltar naquilo que diz a lei anteriormente. Até porque nós temos os prazos de 1 ano, tem uma série de coisas para entrar em vigor, de uma eleição para outra. Tem um conjunto de critérios que foi quebrado para colocar esse grupo que está aí. Se depender da justiça, eu não tenho dúvida que os 3 perdem o mandato e os outros... Assim, então, nesse caso aí, quem seria que perderia o mandato, né? Seria... Coronel Assis, Coronel Fernanda e a deputada Amália. Aí entraria mais 3? Entraria 3. Pela ordem que está aí dos 3, entraria a Rosa Neide, o Dr. Leonardo, né? E a esposa do Zé Carlos do Pátio, a Nelma. PSB, Republicanos e PT. Sim. No caso de Mato Grosso, teria uma troca de 3 bancadas, sim, de uma linha para 3 bancadas do outro. Aí você dá uma olhada. O governo federal perderia 3 opositores e ganharia 3 apoiadores. 3 apoiadores. Será que há interesse? É. Será que seria importante para o governo? Eu até tentei buscar esse reflexo político dentro do Congresso como um todo, dentro da Câmara, né? E pelo pouco que eu consegui de informação, eu vi que o impacto nas grandes bancadas é pequeno. Vai influenciar muito os estados menores, né? Mato Grosso, Acre, Rondônia. Um impacto grande. Então, Mato Grosso vejo que do Sul me parece que até é desfavorável no Mato Grosso do Sul ao governo. Vou lembrar. Mas na soma total, nos pequenos, o governo é mais favorável. Sim. Outra questão que a gente vamos abordar aqui agora... E já vai mudar de novo, né? Tivemos com o professor Hélio Ramos aqui, nessa reforma que já está com o texto aprovado na Câmara, já tem alteração de novo na distribuição de vagas. Distribuição de vagas. Outra pauta aqui, professor João Edson, é a questão da EMM. Falam-se que está muito disputada, mas na verdade ali, hoje ela está indo mais para o tapetão, né? Porque o Neurilan fala que tem o número de votos maior do prefeito. O Leonardo fala também que o número dele é maior. Mas existe ali uma briga de tapetão. Pelo que eu estou entendendo, vai ter uma disputa aí praticamente no tapetão. Eu acho que o Leonardo vai levar essa no tapetão. E se vai levar no tapetão, se está nessa briga, porque acredito eu que o Neurilan estava na frente, viu? Tem uma decisão de ontem que coloca o Neurilan de novo na disputa. Mas depois tirou de novo, né? No mesmo dia. De manhã colocou, à tarde tirou. 14 horas estava na disputa. À tarde tirou a tardezinha, né? Parece que sim. Não vi. E o nome vai estar lá, mas não vai contar o voto também. Daqui a pouco chega lá no Supremo. E aí toma uma decisão, fala, olha, o Supremo não vale nada, o Supremo é isso. Tá? Quer dizer assim, pede para o cara decidir, quando o cara decide, vai xingar o cara. Né? Vamos falar de Supremo um pouco aqui, aproveitar o professor Neto. Ontem foi a posse do Barroso, né? Isso. E tem muitas questões aí, principalmente aqui no estado do Mato Grosso, a questão do marco temporal aí, na questão de terra indígena. E a gente vê a decisão do Congresso muito contra decisões que o STF tem tomando. Então, assim, a gente vê que o nosso Congresso ele está indo em várias votações recentes contra decisões que o STF tem julgado inconstitucional. O que o senhor
analisa sobre esse cenário aí, dessa briga do judiciário com o legislativo? Eu dei uma olhada, Carlos. Você sabe quantos processos partidários existem no Supremo pedindo para fazer interferência legislativa? Quase 4.000. É muito Então, olha que coisa louca. Os partidos políticos que deveriam ter... Aí um problema partidário. O partido político devia ter um código de honra, dizer o seguinte: não, nós somos os agentes de decisão, decidir aqui. Sim. Não vamos ficar mandando para eles decidir. Porque vocês... Aí decide lá e fica com Vocês raiva sabem lá. disso. O Supremo, ele não vai lá no Congresso e fala: o que vocês decidiram? Não, deixa ele levar para julgar. Não é assim que funciona. E o cidadão precisa ter esclarecimento disso. É que decidiu, quem perdeu fica descontente com o resultado do jogo. E judicializa. No futebol, olha, o futebol é um negócio bagunçado no Brasil. Mas no futebol tem um código de ética. O time perde, ele não pode entrar na justiça. Você sabe disso, né? É difícil, É né? só a justiça esportiva. Se ele entrar na justiça comum, ele não joga o próximo campeonato. Por isso que a gente vê aí jogos absurdos, né? Que não foi pênalti, o juiz determinou, a torcida xinga o penhor, mas fica quietinho. Está faltando essa ligação para os partidos políticos. Não existe mais decisão que se toma no Congresso que não manda para 11 pessoas, quando não para um, tomar uma decisão liminar. Monocrática, né? Então você vê assim, 513 não chegou a um acordo, aí eu acho que o acordo não vale e manda para um. Agora que a população precisa entender que esse um, ele não pode prevaricar, ele vai ter que tomar uma decisão. E ele vai tomar uma decisão com base naquilo que está ali, né? Mas também com base nos seus aspectos ideológicos. Ali é um ser humano que está. Então nós temos um problema sério. O Congresso Nacional ele precisa limpar essas questões jurídicas que tem, assumir a sua responsabilidade. Vamos pegar aqui do marco regulatório. Carlos, é de 2007. Inclusive esse marco regulatório é do nosso saudoso deputado Homero Pereira, de 2007. Ele está no Senado, ele entrou em pauta com possibilidade de votação em 2014. Ou 2013. Ele está de 2013 até 23, 10 anos, paradinho, quieto. Quando foi essa semana, em função da decisão lá, o Rodrigo Pacheco falou: não, vamos votar agora. Cara, por que não tinha resolvido isso antes? Tá? Então, esse imbróglio, eu não vou aqui discutir o STF se ele está certo ou está errado. Chegou lá, ele vai ter que decidir. E se eu falei que o Neto pode decidir, por mais que eu ficar injuriado, não tem jeito. Eu mandei você decidir, então agora eu vou ter que aguentar. Vou ter que engolir o sapo, o gato, tudo quanto é coisa. O Congresso precisa parar com esses congressistas que são inconformados. Decisão aconteceu, para. Cria outro projeto, cria outra coisa, derruba. A gente consegue ficar reformando a Constituição o tempo todo porque a gente não consegue reformar uma lei. Sim. Não pode ser no Judiciário. A gente tem que parar de achar que o Judiciário é um pinico. Tudo que não dá certo, eu jogo lá dentro. Não é uma fossa. É uma visão muito interessante mesmo, porque essa legitimidade discutida dos partidos vem levando a isso, querendo ou não, né? E o que acontece no meio jurídico até, Neto? Que interessante, professor. A gente ficou um pouco em Brasília lá e conheceu um pouco os bastidores. Tem advogados até que eles desenvolvem as teses e as situações, e aí eles procuram um partido até para poder ter legitimidade de propor uma discussão jurídica, né? E infelizmente tem. E aí cabe lembrar até aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deixou de ir para o Patriota e acabou indo para o PSL por causa de uma ação dessa. Porque o Patriota, na época, ele entrou com um ADIM contra a questão da prisão em segundo grau. E aí ele falou: epa, eu estava namorando com vocês aqui, mas ainda mandou o Cacai, que é um jurista renomado lá, que já tinha defendido políticos opositores dele. Acabou de relatar a questão do Silval aí, né? Estava apelado. Aí ele falou: uai, como que eu vou para um partido que está propondo uma ação de constitucionalidade de uma pauta que eu sou contra? E acabou não indo para esse partido e acabou indo para o PSL. Então, realmente... E eu não tinha parado para pensar nisso, viu, professor? Eu acho que é uma análise muito interessante essa situação aí, que os próprios partidos que criam essa discussão levando para o STF. E o STF totalmente progressista liberal, né? Exatamente. Que é matemática, né? Matemática. É só ver quem está lá que você vai ver o resultado que vai ter. Nós temos agora o Barroso. O Barroso, ele é militante liberal, né, dentro de uma corrente,
desde o dia que nasceu, é de família, o pai dele era. Sim. Você não vai querer que esse cara vá contra ele agora. É a história dele que está ali. É um cara que toda vez que entrar essas pautas, a gente já sabe qual que vai ser a decisão. E sabe qual vai ser o direcionamento. Então, por que eu vou ficar acionando a justiça toda hora? Eu volto a dizer, falta aquilo que tem hoje no futebol. Ah, o cara jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo, o juiz roubou pra caramba, ele xinga, ele pisa, vai lá na justiça desportiva, que os caras também já é torcedor, resolve o problema. Ele fez a graça pra torcida dele, fica quieto, ele não vai na justiça comum. Porque se ele ir na justiça comum, no ano que vem, o partido dele no caso seria, né? O time dele não pode disputar aquele campeonato, porque eles têm uma cláusula dizendo, se eu recorrer à justiça comum, eu não vou. Se o judiciário decide com base naquilo que foi legislado, por que quem está legislando tem que pedir para o judiciário? Sim. Daqui a pouco vão criar um VAR do Congresso lá, Exatamente. Exatamente. Agora, E provavelmente no mesmo estilo do futebol, né? Que ao invés de melhorar, piora. Piora. E trava ainda, mais Exato. ainda, né? Agora, para a gente encerrar o nosso programa, que já está chegando quase em cima da hora aí, eu só queria dar uma pincelada ali por Várzea Grande na questão da eleição de prefeito lá. O Calil é candidato à reeleição, mas até agora não apareceu um nome para disputar com ele ali, né, professor? O senhor tem alguma informação sobre algum nome que possa vir disputar ali? Você tem, Carlos, com relação à eleição de Várzea Grande? Olha, Várzea Grande é caso à parte, né? Eu falo, existe Mato Grosso, 141 municípios, e existe Várzea Grande, com leis de trânsito próprias, né? A gente chega em Várzea Grande, tem um código de trânsito lá que a gente não conhece, pode parar no meio da rua, pode bater um papo com o padre, né? Pode fazer curva onde não existe, tá? Tem uma série de coisas ali interessantes. Na política não é diferente. Agora, tudo isso acontece, né? Porque Várzea Grande não é uma cidade. Várzea Grande é hoje 4 cidades, é um conglomerado de 4 cidades. Tem que ter muita clareza disso. Cristo Rei, com a Várzea Grande separado, né? Aquela região... São Mateus, né, ali? Isso, São Mateus é outra região que vai até lá para aquelas regiões das chácaras, regiões de pescaria, tá? Tem uma região da Água Vermelha que pega ali no centro, né? O chapéu vermelho agora, o chapéu do sol. E hoje nós temos Chapéu do Sol. São 4 regiões diferentes, né? Antigamente era 3, antes do Chapéu do Sol. Quem dominava 2 ganhava a eleição, né? Agora, a perspectiva é assim, fica olhando, escuta, qual que é o apoio que eu tenho em cada região? Então, pode surgir um candidato de última hora? Pode. Né? Nesse momento, falando do Fabinho, né, deputado estadual Fabinho. Tá, o Coronel Fernando tentou atravessar para lá. Aí já é um negócio assim meio, né? Não deu certo. Lino Rossi fez isso no passado, não dá certo. Não dá certo. Isso não funciona. Então, assim, nesse momento, vai formar um grupo ali, mas vai ter candidato, não esqueça, vai ter. Com força para vencer, não. Já tivemos eleição ali que foi assim. Igual do governo do estado. Foi mais ou menos desse jeito. Chegou na última hora, o Mauro foi candidato à reeleição. E os que somaram para ser candidato à reeleição dele, teve candidato? Teve. Mas em condições de disputa, 0. Né? O problema ali é assim, é a água, né? Então, pois enquanto não resolver esse problema da água ali... Mas o problema da água ali, ele é desde a fundação, né? Possivelmente, se alguém fez algum protesto contra Couto Magalhães, na casa dele, foi dizer o seguinte, escuta, eu venho aqui, não tem nem água para beber? Será que alguém não fez um congá? É possível. Para Várzea Grande Alguma não ter água? Porque, pô, divide ali Cuiabá de um lado e Várzea Grande do outro. Dizem, né? Dizem não, tem dados aí para provar isso. O maior investimento de água aconteceu com o Calil, né? Só que a defasagem é tanta que não tem jeito. E tem um negócio, Carlos, quando ninguém tem nada, é mais fácil continuar sem nada do que dá para alguns, porque os que ficam sem, ficam numa brabeza sem tamanho, né? Como não tem como chegar um dia e falar assim, ó, pum, água para todo mundo, os que ficaram sem ver o outro que já está tendo, é de uma revolta sem tamanho. Faz parte da política isso. Mas eu vejo, até em Cuiabá, a gente conversando aqui, né? Eu vejo que até pela questão das reformas, a cláusula de barreira que colocou aí, a extinção de alguns partidos, esse movimento de federação, fusão que vem acontecendo, eu vejo que vai ter muita imposição de partidos de lançar candidaturas, né? Então, até porque há necessidade, né? Partidos aí de centro que eram fortes no passado, que diminuíram sua bancada, tem pressionado muito as lideranças de partidos aqui que conduzem nas regionais, e eu acredito que essa pressão para lançar candidatura deve acontecer principalmente nas cidades polos aqui do estado. Então, eu acredito que nós vamos ver, Neto, sim, algumas candidaturas aí lançadas
de última hora. Basta ver quem vai ser e o corajoso ali, que às vezes tem pretensão de ganhar recal, né? E o potencial de voto, Sim. muitas vezes. Agora, Várzea Grande, dentro disso que o Carlos está falando, Várzea Grande tem partido e tem pessoas, que é mais forte que partidos. Sim, Podemos esquecer disso. não podemos esquecer. Tá. Há cacicagem, sim, que pode falar, não, o banco fulano de tal, e entra forte. Não é que entra assim de qualquer jeito, não. Se bancar, entra forte. Inclusive tem pesquisas lá que dá a Lucimar na frente ou para e passo ali com o Calil, né? Então, uma candidatura nova para realmente mexer o tabuleiro só se tivesse uma ruptura dentro do próprio ninho ali, do próprio grupo, né? Mas não acredito que aconteça isso. E informação também segura que eu tenho que dessa vez agora o Jaime Campos vai lançar o filho dele lá como vice do Calil, voltando assim já a família novamente, começando ali, porque o Jaime Júlio já está assim quase se aposentando daqui um pouco mais. Mas pouco tempo, eu né? acho que o Jaime não lançaria filho como vice, não. Eu tenho resistência a acreditar isso. Um cara com assinatura Campos não ficaria de vice. Se fosse, era para ser prefeito. Mas está jovem ainda. Depois Neto, tem um negócio em política que você conhece muito bem, que é a tal da chancela da vaidade. Sim. Então eu estou dizendo aqui, pessoa, se isso acontecer, vou ligar para o seu Neto, quebrei a cara. Mas eu não acredito, deixa registrado aqui, que alguém com a chancela Campos, né, de sangue, vá ser vice de alguém. Não acredito nisso. Vice-governador até aceitaria, mas prefeito eu acho muito difícil. Ainda mais de Várzea Grande. E parece que surge aí no cenário aí uma boa vontade do Jaime também voltar para governo, né? Essa há uma conversa nos bastidores. Mas o Jaime já sabe em qual circunstância que ele volta, né? Não vai ter candidato nenhum, vocês têm certeza, não vão se candidatar, não vão causar problema para mim, eu tô lá. Porque surgiu um e falar, passar a perna de mim, não vou mais. Mas se o governo Mauro não coloca o Piveta, que seria o provável ali dentro do grupo, ali como vice até de ser candidato, o Jaime, se nada resolver ali, ele se apresenta dentro do grupo do Mauro e fala, pronto, a solução sou eu. E pode acontecer isso daí. Pode. Eu acho que não é fora do cenário de acontecer. Eu não apostaria contra isso. O Jaime está naquele campo de esperteza que jamais o cavalo vai passar riado. Tá? Se passar um cavalo com cabresto, ele olha para o arreio dele, joga em cima e vai embora. Agora, se não passar, ele não é aquele cara aventureiro, não. Falar assim, pelo grupo eu tô indo. Esquece. E o Jaime é bem diferente do Júlio, né? O Júlio vai para o Júlio é emoção, né? O Júlio é emoção. O Jaime é números, é dados. O Jaime é científico. E assim até, eu vejo até essa posição dele governo, né? Nós podemos ver dentro do grupo do Mauro aí, o Piveta e o Wellington Fagundes já mais à frente nessa construção de governo. E aí acaba não dando certo. Aí a gente vem para a questão das senatórias, né? Que ao meu ver vai tá inflada de candidatos até para compor esses grupos de candidato majoritário. O Jaime, como gosta de números, estudar muito, talvez a viabilidade dele seja até mais fácil dele vir numa candidatura majoritária do que uma candidatura de governo, quer dizer, do que uma candidatura de Senado. Mas deixa eu falar uma coisa bem louca para vocês aqui. Eu não vejo mais a viabilidade de um candidato 100% cuiabano ser governador de Mato Grosso. O Mato Grosso cresceu muito, teve uma expansão, uma diferença. E a liderança cuiabana parece que... Eu disse, quando o Dante foi eleito, né, quando ele foi eleito, eu falei, é o último cuiabano raiz governador. Depois veio o Pedro. E o Pedro não mudou a história. Ele terminou reafirmando aquela história. Então, assim, eu acho que ficou muito forte. Só veio para chancelar, né? Então, assim, não estou dizendo que não vai ter cuiabano no governo. Ao contrário, numa composição muito bem feita, tá? Mas uma cuiabania mais pura, assim, estilo Júlio, Jaime, pessoal. Eu vejo com possibilidade de ser senado, deputado, uma série de coisas, prefeito, mas eu não sei se... É momentos. Pode ser que daqui a um tempo, historicamente, até porque o interior está vindo muito para a capital está crescendo, alguns municípios diminuindo, né? O censo aí mostrou, vários municípios diminuiu, as cidades maiores como Sinop, Rondonópolis, Cuiabá cresceram, né? Isso vai criando uma nova miscigenação e gera uma nova identidade política, mas nesse momento não há essa identificação. Ela está muito mais para alguém que more na capital, não na capital, mas que tenham, porque aqui é uma questão cultural. A cuiabania, ela aceita alguém que ela gosta, independente de ser aqui da região. Mas a recíproca não é 100% verdadeira no Estado. Então eu vejo essa dificuldade.
Bom, professor, como política é igual nuvens, eu tenho Exatamente. certeza que da próxima entrevista com o senhor aqui, alguma coisa já vai ter acontecido. Um pouco da ponte já tenha passado por É, baixo da água, é. né? E a gente vai estar aqui talvez falando uma nova informação aos nossos internautas que estão aí nos assistindo aí. Eu quero aqui agradecer o Carlos, nosso parceiro de bancada aqui, e agradecer também ao professor João Edson, na qual eu tive o prazer de tê-lo como professor meu de jornalismo, lá pelos idos de 2000, né? Ainda bem que é nesse século, viu? Ainda bem que é nesse século. E queremos dizer a vocês que ficamos muito felizes de você estar aí nos assistindo. Carlos, você faça a sua despedida por este programa só, porque nós vamos voltar com outro programa logo, logo, né? Com Para certeza. que nós possamos estar aí mostrando ao nosso povo cuiabano, ao nosso povo mato-grossense, os bastidores da política e aqui no Provoca Ação. Agradecer a presença do professor João Edson aqui. Eu acho que a gente teria ainda muito tema. Eu estava doido para perguntar para ele até a questão da influência, da inteligência artificial, as redes sociais e tudo, mas vamos deixar já o convite aberto para uma próxima, a gente entrar nessas modernidades aí do cenário político, né? Mas muito feliz de estar aqui debatendo, falando do que a gente gosta, né? Tratando de política e esperamos que os nossos convidados, né? A porta está aberta aqui, né, Neto? Sim, Que com vem aqui certeza. os prefeitáveis de Cuiabá para começar a gente debater um pouco, trazer mais e deixar aberto os convites para a nossa classe política, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores também, que queremos tê-los aqui na bancada do nosso Provocação. Muito obrigado. Muito obrigado aí mais uma vez, professor João Edson, pela presença aqui no Provocação. Obrigado pelas informações que o senhor colaborou aqui conosco e espero recebê-lo aqui outras vezes. Estarei sempre à disposição. Como você disse, política muda muito, né? Vou parafrasear o Caetano Veloso, né? Pode ser que amanhã alguma coisa mude, ou tudo ou nada. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que fico feliz de ter vindo aqui. Quando me chamar, estou à disposição. Nós queremos agradecer aí você que está aí assistindo a gente aí. E essa entrevista aqui também você pode acompanhar pelo site Voz MT, pelo nosso Instagram ou em qualquer uma de nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima.